Graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Como eu sempre tenho declarado, você está no melhor lugar do planeta Terra. Quantos podem dizer amém? Cadê os coletores aqui do dízimo, da oferta? Tem uma criança que deixou 2 moedas aqui na frente. Por favor, traga a salva novamente. Glória a Deus. Amém. Amém. Como eu disse antes, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18, declara que aonde 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali Ele está presente. E eu estou diante de homens e mulheres que invocam o nome do Senhor. Amém? Aqui na igreja e também aí nesta casa, neste quarto, nessa sala, tem homens e mulheres invocando o nome do Senhor. Creia que o Deus que nós cremos é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas. Amém? Vi o pastor Eliel falando aqui sobre que as bênçãos correrão atrás. Lembro um dia que o irmão chegou aqui na oração da madrugada, falando, faz pouco tempo, questão de 90 dias, ele, o que foi na minha voz aqui, não sei se o retorno, e ele falando assim, pastor, graças a Deus eu estou bem empregado, tenho um trabalho bom, estou ganhando bem, mas queria uma orientação tua, pastor. Eu falei, sim, o que eu posso te ajudar? Então, pintou um emprego melhor ainda, o que eu faço? Falei, se pintou um emprego melhor ainda, pega esse emprego, aí fica com esse emprego. Então, veja bem, ele já estava trabalhando e ainda trabalhando mais uma proposta de trabalho para que ele pudesse escolher aonde ele quer ficar. Glória a Deus, as bênçãos do Senhor o seguirá. Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção, pastor Eliel? Deixa o Espírito de Deus conduzir, é Ele que está no controle e na direção das nossas vidas. Declare, igreja. Você que está em casa, adore o Senhor. Você pode dizer: é o Senhor, é verdade, Senhor. Declare com fé e agradecesse por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é digno de honra, glória e louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por Jesus, tua obra em nossas Jesus vidas. De Nazaré. Confiamos em teu infinito amor. Te adoramos, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é digno. De honra, glória e louvor. Pois só tu és o Deus eterno
palavra que quero compartilhar com os irmãos nessa noite, livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo 27 a seguir. A minha versão é uma versão RA. Marcos, capítulo 14, versículo 27 a seguir. Amém? Quantos estão aqui comigo? Então lhes disse Jesus: todos vós escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todo se escandalize, eu jamais. Então Jesus está dando um discurso na noite da ceia. Pedro atravessa no meio. Jesus está falando e Pedro atravessando, dizendo: disse-lhe Pedro, ainda que todo se escandalize, eu jamais. Aí Jesus novamente responde. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Todo mundo sentado ali na mesa, ali, no jantar. Mas eu vejo que aqui a Bíblia foi muito educada. Presta atenção. Mas ele insistia com mais veemência, né? Se fosse na tradução de hoje, seria assim: mas Pedro foi teimoso, né? Insistia com mais veemência, ele dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então veja bem, Jesus está dando uma direção, é as últimas palavras, é uma noite de ceia, né? Vamos entender o contexto desse texto. Era a última ceia que os discípulos estavam participando com Jesus antes da crucificação. Então a ceia está acontecendo, né? Os convidados estão ali, todos estão alegres participando da ceia, Jesus dando orientações. Então Jesus agora está falando: olha, né, eles vão ferir o pastor. E quando ele começa esse discurso, Pedro entra no meio: não, contigo não, Senhor Jesus, eu não vou aceitar uma coisa dessa. Se tiver que morrer junto, eu morro, mas no Senhor ninguém vai tocar não. Meu amigo ninguém toca, porque é meu amigo. Pedro. Interessante que esse texto, ele aparece nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 evangelhos está narrando essa história, porque essa história chamou a atenção dos discípulos que estavam ali. Noite de ceia, última ceia. Então imagina o mover espiritual que estava naquele lugar. É maravilhoso quando nós experimentamos um mover espiritual, sim ou não? É maravilhoso quando está aquele mover espiritual, que nem os louvores que foram tocados nessa noite. Não é maravilhoso? É poderoso. Encontro com Deus, último dia de encontro com Deus, as pessoas estão chorando, né? Deus está operando maravilhas. O sobrenatural de Deus é algo maravilhoso, não é assim, gente? Aquele mover sobrenatural. Então, durante aqueles mover espiritual, as manifestações de Deus, é comum também as promessas surgirem. É comum, de repente, né, o irmão fala assim: oh, Deus, a partir de hoje, quando eu sair desse encontro com Deus, aleluia, eu vou fazer 90 dias de jejum. Será 90 dias jejuando, buscando a tua presença.
E aí quando chega segunda-feira, aquele bifão desse tamanho no prato, o preço que está a carne, fala, eu não posso dispensar esse bife, Jesus. Eu não posso perdoar esse bife aqui na minha frente, Senhor Jesus. E lá vai a promessa na ponta do garfo e da faca de 90 dias de jejum. Quem está entendendo? E aí de repente, então naquele mover espiritual, você, ai Deus, a partir de hoje, todo dia 5 horas da manhã eu vou estar lá na oração da madrugada com o pastor Wanda e com a pastora Fabiana. E justamente nesse dia parece que você não dorme bem. Parece que a noite não foi tão boa assim, foi muito curta, e o relógio desperta 4 horas da manhã, e você aperta o soneca, e ele desperta de novo, soneca, desperta, soneca, 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 até que o relógio, ele é vencido pela sua insistência. E aquela promessa que você fez, de acordar todos os dias, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e estar aqui com o pastor Wanda e a pastora Fabiana, vai embora. E assim somos nós, diante de moveres espirituais, muitas vezes fazemos promessas. Pedro fez uma promessa para Jesus, olha, eu não vou te negar, eu morro contigo. Pedro, antes que o galo cante 2, você já vai me negar 3 vezes. Então muitas vezes também fazemos essas promessas no final do ano. Oh Senhor, está entrando o ano agora de 2022, e eu prometo que no ano de 2022, eu vou ler a Bíblia inteira. No ano de 2022, eu vou ler 20 livros da prateleira. E aí agora acaba o ano de 2022, e você não conseguiu ler nenhum livro de Judas, que é um capítulo só. O livro, 20 livros, você ficou no primeiro parágrafo do livro que você pegou. Então são promessas que não são cumpridas. Às vezes é na segunda-feira, olha, segunda-feira começa o meu regime. Segunda-feira então agora, Senhor Jesus, eu começo um regime, porque agora eu vou cuidar da minha saúde física. E aí chega na segunda-feira, você deixa para terça, e o ano vai embora. Quantas promessas que você já fez? Estou falando aqui, tenho certeza que passou pela sua cabeça, promessas que você já fez naquele retiro, lembra daquele retiro? Lembra daquele encontro com Deus? Lembra da sua conversão? Lembra aquele mover espiritual, todo mundo caído no chão e babando? Lembra daquelas promessas que você fez? E que muitas caíram por terra e você não cumpriu, e hoje você fala assim, Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Mas muitas vezes são promessas muito sérias que você fez, fala, Senhor, me livra, me liberta desse vício. E aí você lutou contra esse vício na tua vida, e você falou, Senhor, me liberta, e de repente você caiu no vício novamente, e aí veio aquele mover, e aí você fez mais uma vez a promessa, falando, Senhor, a partir de segunda-feira eu não vou fazer mais isso, eu não toco mais nisso. E aí você voltou novamente para aquele vício, para aquela situação, e você orou, jejuou, fez promessa, fez campanha, e todas elas foram quebradas, todas elas caíram por terra. E não demorou muito para a promessa de Pedro cair por terra. Pedro, hoje ainda, antes que o galo cante 2, tu me negarás 3 vezes. Hoje ainda, Pedro, não é amanhã, não é na segunda, não é durante a semana ou o mês. Hoje ainda a promessa que você está fazendo vai cair por terra. E Pedro dizendo, se for necessário, eu morro contigo. Pensando nisso, será que nós morreríamos por Jesus? Não tenha pressa de responder, irmãos.
se for necessário eu morro por ti. Mas quando nós lemos a palavra, de repente, quando Pedro está diante da situação, levaram Jesus como prisioneiro, como se estivesse prendendo um bandido e o arrastam com violência, batendo no Senhor Jesus. E como a palavra diz que vai desferir o golpe sobre o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, as ovelhas correram, os discípulos perna para quem tem. E nesse momento Jesus estava só, porque agora os discípulos que estavam com disposição para morrer, não estavam ali. Talvez algum pendurado na árvore, outro escondido na moita, outro correndo até hoje. Cadê os discípulos? Não estavam mais ali. E de repente o Senhor Jesus é levado para um julgamento e Pedro do lado de fora, sentindo frio, vai se aquecer em um braseiro, em uma fogueira. Quando de repente uma serva fala assim: você é seguidor de Cristo? Não, eu não sou, mas você parece com ele. Eu não sou. E pela terceira vez ele fala e ele começa a praguejar. E ali então, uma promessa que não é cumprida, e é interessante que esse texto aparece em Mateus capítulo 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Nos 4 evangelhos trazem a narrativa desse compromisso de Pedro, desse propósito dele. E os 4 evangelhos também trazem a narrativa que ele não cumpriu o propósito. É interessante então, quando ele nega por 3 vezes, o galo faz questão de cantar. E eu acho que nessa noite o galo cantou como nunca antes, com uma voz afinada e retumbante, que ecoou por toda Jerusalém. Que galo que é esse que cantou nessa noite? E aí a palavra diz que caindo em si, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Horas atrás eu falei que não iria trair. Horas atrás eu disse para o Senhor que morreria. E agora estou negando, estou praguejando. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. E a palavra diz que ele chorou amargamente. E quantos de nós já fizemos isso? Diante de uma promessa que você fez, você estava ali no mover, na presença de Deus e saiu alegre da igreja, do encontro com Deus. Oh, minha vida vai ser diferente, a partir de agora eu fiz um propósito com Deus, vai ser diferente, vai ser diferente. E aí amanhã, você não cumpriu aquela promessa, mas tudo que você falou caiu por terra. E aí de repente fala: Deus, eu não mereço. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? E aí você começa a chorar. E aí, como Paulo diz nas Escrituras: miserável homem que sou, porque aquilo que quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço a todo instante. E aí nesse momento o que vem é vergonha. Vergonha. Assim como Adão, o que eu vou fazer agora? Aquele sentimento de vergonha, aquele sentimento de dor. Poxa vida, eu não consigo cumprir um propósito diante de Deus. Vem as acusações. Tá vendo? Você não consegue mesmo. Você não é igual aos outros. Você é fraco. Para você não tem jeito. Não sei nem o que você está fazendo aqui na igreja. Aqui não é nem lugar para você. Tudo que você fala que vai cumprir, você não cumpre nenhum propósito. Então vem as acusações. E aí, além das acusações, vem as frustrações. Poxa vida, eu queria tanto ser diferente. Eu queria tanto ser um homem de Deus, uma mulher de Deus.
que eu queria era servir Deus. Tudo que eu queria era mais de Deus na minha vida, mas eu não consigo. E diante dessas situações, qual será a sua decisão? Diante dessas situações, desse choro amargo, desse sentimento de vergonha, de dor, de acusação, de frustração, qual será a tua decisão? Ou quais são as decisões que você já tomou até hoje? Permanecer, mesmo sentindo dor, ou abandonar o propósito que Deus tem na sua vida. Permanecer, mesmo sentindo dor, ou abandonar o propósito que Deus tem na sua vida. Preste atenção, em nenhum momento alguém acusou Pedro, em nenhum momento alguém apontou o dedo para Pedro, em nenhum momento ninguém estava ali falando de Pedro. Eram situações que ele estava enfrentando. E eu meditando nessa palavra, eu fiquei pensando, imagina se Pedro fosse pegar um conselho. Olha, eu fiz uma promessa, não consegui cumprir, quando eu vi já estava negando e chorei. E se ele fizesse, ele pegasse conselho justamente com a mulher de Jó. Ela ia virar para ele e dizer assim: amaldiçoa o teu Deus e morra. E se ele fosse pegar conselho então, com Judas, Judas diria para ele: eu sei aonde está vendendo corda na promoção. Você compra 1 metro de corda, vem 2 metros. Se ele fosse pedir conselho para Caim, então Caim ia dizer assim: mata todo mundo. Mata todo mundo que resolve. E muitas vezes, muitos pegam conselhos assim. No caso de Pedro, ele não pegou conselho com ninguém, mas ele precisava tomar uma decisão de permanecer ou abandonar. E essa atitude de Pedro é o que muitos de nós fazemos. É a atitude que muitos tomam, sabe qual que é? Correr para o barquinho. Porque, abra a tua Bíblia, você só deixa ela aberta, não precisa colocar aqui agora. João capítulo 21, pode deixar aqui no slide. A palavra diz que ele foi pescar. Então, diante da dor e da frustração, em vez de cumprir propósito de Deus, ele preferiu voltar para o barquinho. Diante das frustrações e situações que você enfrenta, qual é a decisão que você toma? De permanecer ou de voltar para o barquinho? Essa semana eu coloquei nos meus status uma frase de Billy Graham que diz assim: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Todas as vezes que você pensar em se afastar do propósito de Deus, pode ter certeza que o diabo tem um barco pronto te esperando, para te levar para bem longe. Então Pedro agora ele volta para o velho barco. E voltar para o velho barco quer dizer justamente voltar para as velhas coisas. Voltar para as velhas coisas, porque ele era pescador e agora ele está voltando a pescar. Voltar para as velhas coisas. Já que eu não consigo permanecer, já que eu envergonhei o meu mestre, já que eu neguei o Senhor Jesus, então eu prefiro voltar para as minhas velhas práticas. Porque pelo menos ali eu já sei que eu sou aquela pessoa mesmo. Eu prefiro voltar para os meus velhos hábitos, porque eu já sei que eu sou assim mesmo.
Eu prefiro voltar para os meus velhos vícios, porque para mim não vai adiantar. E quantos fazem isso de voltar para esse velho barco, para essa velha natureza? Existem situações também que nós enfrentamos, que muitas vezes queremos voltar para o velho barco, não é nem para pecar, mas é para se esconder. Eu quero me esconder aqui dentro, Senhor Jesus, desse barco. Eu quero ficar aqui neste lugar. Me deixa aqui dentro e de repente o barco vai ser a Netflix. Deixa eu aqui, Senhor, maratonando essa série. Eu não quero saber de mais nada. Eu não quero saber de mais nada, porque parece que só acontece problema comigo. Então deixa eu aqui, Jesus. Talvez se eu ficar aqui quieto, ninguém mexe comigo. Ou de repente vai lá para os esportes, né? Então agora eu vou ser um esportista, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque aqui eu sou mais eu. Não é pecado, mas de repente isso toma conta da tua vida. E você sai do propósito de Deus. Ah, não, chega. De repente você então traz um monte de trabalho. Agora eu só vou trabalhar, pastor, só vou trabalhar. Eu não tenho tempo, só vou trabalhar porque eu sou trabalhador, eu sou trabalhador, eu sou trabalhador. Interessante que quando adoece, a doença não respeita o trabalho. Ontem eu e o Marquinhos, nós rimos bastante no aniversário do Rogério, porque eu fiz uma microcirurgia para arrancar um caroço aqui. Vai lá no centro cirúrgico, corta com bisturi, tira aqui, meia hora de cirurgia. Mas quando você entra no centro cirúrgico, você senta naquela cadeira e espera a sua vez. Eu fiquei pensando quantas pessoas passam por aqui, em situações bem graves. Marquinhos fala assim, pastor, a gente fala que não tem medo de morrer, mas na hora que eu vi o sangue descendo, falei, Jesus, a obra que o Senhor tem na minha vida é grande. A gente para pensar, então veja bem que nesse momento tudo perde o valor. Cadê o trabalho? Eu falei assim, pastor, na hora que aconteceu isso, eu não vi para onde foi minha furadeira, onde foi minha serramenta, eu não queria saber de nada. E ele fez certo, tudo que ele queria era um médico na frente dele, a esposa dele já pediu oração no grupo. Então veja que nesse momento tudo perdeu o valor, o trabalho, porque a vida se tornou mais importante. E de repente, então você se encolheu dentro desse barquinho, cruzou os braços e disse, eu não saio mais daqui, porque eu decepcionei o meu mestre, porque eu não consigo fazer, porque eu não consigo honrar com os meus compromissos, com as promessas, e abandona o propósito que Deus tem na sua vida. Quantos estão entendendo? Tem alguma canção para adorarmos o Senhor, Eliel? Será que você tem feito isso? Nada se compare à tua presença, nada se compare ao teu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti. Está em ti. Nada se compare à tua presença. É verdade, Senhor. Nada se compare ao teu amor. Tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Tudo que eu quero, Senhor. Aleluia. É tudo que eu preciso, Senhor. Eu sei que somos um, Senhor.
Pedro toma a decisão de voltar para o barco. Vou levar minha vida agora pescando, porque era o que eu fazia muito bem. Antes de eu conhecer o Mestre, eu era pescador. Vou voltar para esta vida. E ele dentro do barco com os discípulos foram para o mar para pescar a noite inteira, dentro daquele velho barco. Mas foi dentro desse velho barco que um dia o Senhor Jesus entrou e falou assim: vamos para o meio, agora jogue as suas redes. E a palavra diz que havia tantos peixes que o barco estava em tempo de afundar. Pedro olha para Jesus e diz assim: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Um dia Jesus entrou nesse velho barco seu, um barco de depressão, um barco de vício, um barco de uma vida que te levaria à destruição. E naquele dia que Ele entrou na tua vida, Ele entrou com milagres e te resgatou de um poço de lama, chamado pecado. E aquele dia, quando você disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador, Jesus, com um olhar de amor, Ele olhou para você e falou assim: eu te farei pescadores de homens. Ou seja, eu estou dando um propósito para a tua vida. Eu estou dando um propósito para a tua vida, e tudo que nós precisamos é de um propósito. Pedro, eu estou te dando um propósito. Eles deixam as redes e o barco e começam a seguir o Senhor Jesus. Mas agora ele volta para o velho barco. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E por que é que não pegaram nada? Porque longe do Senhor Jesus, tudo se torna uma grande ilusão. Chegará o dia que você vai falar assim: o que valeu a minha vida? Tanto tempo eu perdi. Ah, Deus, como eu gostaria de voltar lá atrás, mas não vai ter mais jeito. Poderia ser tudo tão diferente. Quanto tempo eu perdi, Senhor. Passei a noite inteira pescando e não peguei nada. Não peguei nada. Porque o tempo todo, tudo que você fez foi longe da direção do Senhor. Mas o dia estava amanhecendo. E o dia agora amanhecendo, de repente os discípulos lá no mar, eles olham para a praia e vê alguém chamando por eles. João capítulo 21. Era Jesus chamando para que eles viessem para a praia. E eles olharam e então, você vai, interessante aqui no versículo, coloca aqui por favor o João capítulo 21. Versículo de número 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Então, quando Pedro, dentro desse barco, fica sabendo que o Mestre está lá na areia, imediatamente ele se atira ao mar e começa a nadar em direção ao Mestre, porque ele queria chegar muito rápido. Interessante que agora nesta cena, não é o Senhor Jesus andando sobre as águas, agora é Pedro saindo do barco e indo em direção ao Mestre.
Porque muitas vezes nós pensamos, Jesus me ama mesmo assim. Tem até uma canção que diz, né? Ele me ama mesmo assim, Ele me ama mesmo assim, Ele me ama mesmo assim. Igualinho o barco afunda mesmo assim. E o propósito que Ele tem para você não está aqui dentro do barco, está lá na margem, lá na praia. Porque na praia Ele está te esperando com um batismo de amor. Um batismo de amor, porque pescaram a noite inteira, estavam com fome, não tinham pegado nada. E eu imagino agora a cena, Pedro nadando em direção ao Senhor Jesus, o barco se aproximando, e Jesus fala assim, lança a rede aí para o lado direito. E eles lançam a rede, agora vem cheio de peixe. Começaram a ouvir a voz do Senhor novamente, os milagres começaram a acontecer. Chegando na praia, o braseiro, e ali naquele braseiro, pão e peixe. Deus falando assim para aqueles discípulos, o Senhor Jesus, eu tenho provisão para vocês. Eu tenho cuidado para vocês, eu tenho amor para vocês, eu tenho comunhão. Porque comer junto representa comunhão. Eu tenho comunhão aqui para vocês, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero comer junto com vocês. Era um batismo de amor na praia. Ah, mas eu te neguei. Esquece. O importante é o agora, é a decisão que você toma hoje. O mais importante você já fez, que foi sair desse barco e ir em direção à praia. Você tomou uma decisão. Quantos podem dizer amém? Mas estudando essa história de Pedro, eu fiquei analisando Pedro. Talvez Pedro era aquela pessoa que teve uma criação, então que na sua mente, né, para ser amado, precisa fazer por merecer. Talvez na mente, né, para ser amado, você precisa fazer para ser aceito. Né? Para ser amado, então, você não pode decepcionar aquela pessoa. Talvez era assim a mente de Pedro, que ele tinha que fazer algo para ser merecedor desse amor. Talvez por isso que ele era tão atirado, porque, né, quando o Senhor Jesus falava alguma coisa, Pedro imediatamente já respondia, primeiro do que os outros discípulos, uma forma, né, Senhor Jesus, eu estou aqui, olha para mim, eu quero o seu amor. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus, ele é incondicional. Nada que você faça, né, aumenta esse amor, e nada que você deixa de fazer diminui o amor que Deus sente por você, porque é um amor incondicional. Quantos podem dizer amém? Por isso que Jesus ministra na vida de Pedro. Quando Pedro chega na praia, tem pão, tem peixe, tem brasas, tem comunhão. E depois o Senhor Jesus chama Pedro no particular, para trabalhar o coração de Pedro. Interessante, amados, que nesse versículo eu estava admirado, lendo em casa, olha só. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro. Aquele discípulo a quem Jesus amava. E a gente sempre aprendeu, né, que esse discípulo amado, quem que é? João é o discípulo. Mas presta atenção, o Senhor Jesus tinha 12 discípulos, sim ou não? E ele amava todos por igual. Ele amava todos por igual. Não, o Senhor Jesus, o texto está falando que ele amava mais João. Não, amados, porque quando você pega Mateus não fala que João era o discípulo mais amado. Você pega o que Marcos escreveu, não fala que João era o discípulo mais amado. Você pega Lucas também não fala que João era o discípulo mais amado. Só no livro de João, escrito por João, que está falando o discípulo amado. Mas você sabe por quê? Porque ele tinha essa identidade, e ele sabia do amor de Deus para com a vida dele, então ele era aquele que abria a porta e falava assim: eu sou o discípulo amado, ele me ama, Jesus me ama, eu sou o discípulo amado.
Essa era a identidade de João. Então, quando alguém perguntava, quem és tu? Ele não falava assim, apóstolo de Cristo. Ele falava assim, o discípulo amado. O discípulo amado. Quem é você? Eu sou o discípulo amado de Jesus. Não quer dizer que Jesus os separou, mas ele tinha essa identidade e entendia que era amado. Enquanto Pedro enfrentava as frustrações, porque ele entendia que para ser amado precisava ser reconhecido pelo trabalho prestado. É como a pastora Fabiana pregou sobre Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés do Senhor Jesus, enquanto Marta preferiu o trabalho, porque trabalhando eu vou chamar a atenção do Mestre, trabalhando Ele vai olhar para mim, e quando você está trabalhando, você não desfruta do amor, das misericórdias e da provisão de Deus para a tua vida. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus. Amor de Deus. E naquele dia, Jesus estava ministrando na vida de Pedro, que ele também é um discípulo amado. Ei, você que já quebrou as tuas promessas, o teu propósito, que já pulou dentro desse barquinho, Jesus continua dizendo, ei, você é amado, você é amada, estou te esperando com pão, com peixe, porque eu tenho provisão para a tua vida. Eu tenho o melhor para a tua vida. Eu quero que você esteja em comunhão comigo. Essa mesa é preparada para você, porque eu te amo e tenho um propósito na tua vida. Pedro, você não foi chamado para pescar peixes, mas você foi chamado para pescar os homens. Você foi chamado para cumprir o meu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Não lance fora esse propósito. E para piorar, quando Pedro decide pescar, ele leva mais uns 6 discípulos junto com ele. Além dele abandonar o propósito naquele momento, leva outros a fazerem a mesma coisa. Mas agora ele estava sendo restaurado. E eu já estou concluindo essa palavra, e eu olhando, estudando a vida de Pedro, o que mudou na vida dele? Quando ele mudou o foco. Porque muitas vezes você está ali focado naquela situação que você não consegue vencer, que te paralisa tanto, ah meu Deus, e agora? E aquilo vai te consumindo. Gaste tempo na presença do Senhor, assim como Maria, prefira a melhor parte, que é estar na presença de Deus. Porque à medida que você está na presença de Deus e prefere Deus, o Espírito Santo de Deus começa a te encher. E o Espírito Santo de Deus vai te enchendo, vai transformando a sua vida. E aí, de repente, Deus começa a te surpreender. Porque esse homem que negou Cristo por 3 vezes, agora no livro de Atos, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1 e 2. E agora, ele está pregando, anunciando a palavra, e na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Logo após, 5.000 almas, e depois era um número que não podia contar, dos discípulos que foram levantados em Jerusalém. Ou seja, Deus surpreendeu. Imagina se ele tivesse decidido aquele dia ficar no barquinho. Mas a atitude dele de correr para o Mestre transformou a vida dele. Olhando para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, eu creio que Deus tem coisas grandes na sua vida. Ele tem propósito na tua vida, que lá na frente você vai entender, mas não abandone o propósito dele. Não saia da presença dele. Pelo contrário, vá
para os pés do Senhor Jesus. A sua identidade é de filho amado, é de uma filha amada. Quantos podem dizer amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Cadê o Ministério de Louvor? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Espírito Santo de Deus, homens e mulheres se reúnem na Tua presença nesta noite. É o Senhor que sonda os corações aqui neste lugar e que conhece o nosso interior. Por isso, fala com Teu povo nesta noite, que estão aqui e também dentro dos lares agora. Vejo pessoas que entraram num barco de uma depressão, aquele barco onde elas estão dizendo: eu quero ficar aqui sozinho no meu canto, porque aqui eu não incomodo ninguém. Aqueles que estão dizendo: não adianta mesmo, eu já tentei várias vezes e não consegui. E cada dia que passa, esse barco vai ficando mais longe da margem. As marés, as correntezas da vida vão levando esse barco para bem longe do propósito de Deus. Mas pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha soprando sobre nós e trazendo esse homem, essa mulher que está tão distante, para a margem, para a presença do Senhor Jesus, porque na presença do Senhor Jesus tem provisão, na presença do Senhor Jesus tem cuidado, na presença do Senhor Jesus tem comunhão, tem amor, tem propósito. Comece a orar. Ministério de Louvor entoará uma canção. Comece a orar. Eu sei que o Espírito de Deus está falando contigo, está trazendo imagens, está trazendo visões, está falando contigo nesse momento. Essa palavra é com você. Essa palavra é contigo. Aqueles que orem em língua, orem em línguas. Deixe que o Espírito traga edificação na tua vida. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. O Espírito de Deus está falando contigo nessa noite. O Espírito Santo está dizendo: você é um filho amado, uma filha amada. Um dia Jesus entrou na tua vida e te deu propósito. E esse propósito continua. Hoje você pode
pular desse barco em direção à margem, porque Ele está te esperando. Ele está te esperando. Aleluia. Tudo que você precisa é estar aos pés do Senhor Jesus. Prefira a melhor parte. Prefira a melhor parte, que é estar na presença dEle. Aleluia. Quando estava preparando essa palavra, minha esposa estava lá no quarto ouvindo uma canção. E a canção que ela estava ouvindo dizia assim, como é que é? O início dela. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei o propósito de Deus para mim. Ela não viu o meu sermão, o que eu estava preparando. Mas a hora que eu vi ela ouvindo essa canção, eu disse assim, estou entendendo, mestre. Estou entendendo, mestre. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu não volto para o barco da onde o Senhor me tirou. Eu viverei e cumprirei o propósito que Deus tem para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Quantos recebem essa palavra e pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Guarde essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Amém? Quero te dar uns avisos antes do encerramento. Você pode sentar. Amados, dia 10, semana que vem, domingo que vem, nós teremos festa nas águas, batismo. Amém? Glória a Deus. Você tem que procurar a irmã Sirlene. A irmã Sirlene vai anotar o teu nome. Terça-feira, agora, terça-feira, 19h30, estarei aqui, nós vamos ministrar um discipulado de batismo, ensinando, mostrando biblicamente o que é o batismo, para que você tenha plena convicção e certeza do que você vai experimentar domingo, dia 10. Amém? Nós preparamos camisetas para esse batismo. Pastor Joenil, você pode me entregar uma camiseta aqui? Essa camiseta não é camiseta de batismo. Nós vamos usar no batismo. Amém? Então, os irmãos ficam perguntando, pastor, quando que vai fazer mais camisetas? Quando que vai fazer? Tá aí, nós fizemos. Então, quem vai batizar precisa estar vestido com uma camisa dessa, uma camiseta dessa. Amém, queridos? Já é preta de propósito, para quando você descer as águas, não marcar o seu corpo. E quem vai estar junto lá contigo, é interessante que esteja com uma dessa aqui também, para a hora que tirar a foto ficar bonito. Amém? Você que não vai passar pelo batismo, pode também adquirir essas camisetas com o pastor Joenil. Então procure ele no final da reunião, ele estaria com essas camisetas. Amém? Amados, semana que vem vai começar às 13 horas da tarde, nós vamos até às 23 horas de adoração e intercessão. Amém? Teremos os turnos de oração, 17 horas começa o Ministério de Louvor, é isso, né, pastor Eliel? 18 horas. Começa com vocês, depois é o iHope, aí volta com vocês. Amém? Então, vai ser um grande banquete espiritual. Então, já marca aí na sua agenda. Todos os dias estamos na oração da madrugada, 5 horas da manhã, e segunda-feira é o dia que eu unjo as mãos dos irmãos para uma semana de portas abertas e de grandes milagres. Amém? Então venha participar conosco. Bom, está dados os recados, creio que são esses. Amém? Muito obrigado, vamos ficar de pé mais uma vez.
Quero agradecer por você que está aqui conosco, você que está em casa, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Amém? Estenda as tuas mãos para frente, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ministramos a tua palavra nessa noite. E a tua palavra diz que não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra em nós. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha trazendo um divisor de águas, gerando transformação na vida deste homem e desta mulher. Profetizo uma semana abençoada, que aonde eles colocarem as mãos, prospere. Profetizo que as bênçãos seguirão o teu povo, Pai. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem: que Deus te abençoe em nome de Jesus.